Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 6 de agosto. Começando aqui pelo Ibovespa, agora às 11 horas e 6 minutos, queda de 1,43%. Pelo menos parece que vamos sair do lenga-lenga aqui na lateralização. Vamos ver como é que vai se comportar o Ibovespa aí no decorrer do pregão, mas por enquanto vai perdendo. A primeira hora de pregão perdeu ali os 48 mil pontos, uma região de suporte, enfim, um sinal negativo para o índice Bovespa. Inclusive já perdendo a mínima da primeira hora de pregão. Não é algo nesse momento tão representativo porque já encontra-se num movimento de baixa. Então, o ideal em termos de avaliação seria avaliar a forma como seria o movimento contrário, a correção dessa queda, se vai ter força para voltar ali para cima dos 48 mil pontos e superar aqui essa resistência agora na faixa dos 48.200, ou se vai apresentar fraqueza na subida, e aí sim, o próximo sinal de baixa representaria algo mais significativo aqui para baixo no índice Bovespa. O próximo nível de suporte na faixa dos 47.500 a 47.400. PTR4 no pregão de hoje apresenta queda de 1,74%, também teve uma primeira hora de pregão ruim, fechando finalmente o gap ali de alta e perdendo a mínima da primeira hora de pregão. Para se pensar em day trade na ponta vendedora, o ativo já vai se aproximar de uma região de suporte. Então, o ideal é que para day trade na ponta vendedora se afaste mais dos 16,17, gere uma correção deste movimento aqui de baixo, gere uma pequena parada, uma tentativa de correção com topo descendente, ou mesmo ficar aqui de lado com a perda da mínima com stop curto, onde já vai ter ali uma chance de entrar pressão compradora em torno de R$ 16,17. Lembrando que aquela venda comentada na última análise pode fluir bem, principalmente na perda dos 16,17, que reverteria a tendência de alta para a tendência de baixa de curto prazo na Petro. A Vale 5 ainda encontra-se enrolada aqui nessa região entre 28,83 resistência e 28,45 suporte. Enquanto estiver dentro dessa região, para mim nada a se fazer, não mudou em nada a análise, apesar da queda dela de hoje de 0,56%. Qualquer alternativa de venda seria de day trade aqui para baixo de 28,45 ou compra acima de 28,83, usando um gráfico, por exemplo, de 15 ou 10 minutos. Alguns outros ativos se destacando no pregão de hoje, começando aqui pela HGTX3. Enquanto o Ibovespa vai caindo, a HGTX3 vai gerando uma alta um pouco maior, alta de 1,86%, testando uma zona de resistência mais significativa, R$ 31,90 até os R$ 32,18. E essa tendência de alta que ela apresenta aqui agora é uma tendência, ao meu ver, mais fraca. Vem começando de forma fraca essa tendência de alta dela. Então não seria o ativo que eu estaria focado para fazer compra de curtíssimo prazo, de uma semana, enfim, swing trade. O foco principal neste momento seria avaliar a possibilidade de day trade, se ela para aqui, fica congestionada nessa região dos 31,90, que é a resistência, e depois ainda gera, depois de uns 4 candles ou mais no G15 aqui de lado, rompe aqui a máxima do dia, seria uma das alternativas de day trade na ponta compradora no pregão de hoje. A outra ação é a BRPR3, agora falando de queda, a ação que teve um candle ontem de recuperação, reverteu totalmente, já abriu ali na mínima do pregão de ontem, está apresentando queda de 3,88%. É importante ressaltar que a configuração gráfica do ativo já era de tendência de baixa, então a ação está indo a favor da sua tendência. Essa tendência de baixa não era das mais fortes, isso é claro, mas até agora ela não tinha gerado um sinal mais claro de subida, vindo aqui trabalhar acima dessa região aqui de fundo anterior, principalmente vista no G60. Olhando aqui no G60, principalmente aqui nessa região, de vários toques aqui desse lado de cá, e ver aqui bateu e perdeu força. Então não gerou nenhum sinal. O ideal era fazer compra já aqui acima dessa região, com um espaço um pouco maior para iniciar uma nova tendência de alta de curto prazo. Mas não está iniciando, está fortalecendo ainda mais a tendência de baixa de curto prazo, iniciando um movimento de baixa no gráfico semanal. Lembrando que a tendência de médio prazo também na BRPR3 é de baixo. O próximo nível de suporte mais significativo para a ação gira ali em torno dos R$ 18,00 e a mínima aqui fica em R$ 17,51. Por último, CL3. CL3 que vinha fazendo a correção lateral, até trazendo uma das possibilidades depois de alguns pregões de apresentar ali o rompimento dessa região de 56,99,
vai gerando um candle ruim no pregão de hoje, 2,38% de baixa, suporte mais forte nesse momento na faixa ali dos 54,68 até 54,51. Então, lateralização sem muita definição para que lado vai, a tendência de curto prazo está indefinida, mas a perda dessa região aqui de suporte aumentará a chance desse movimento seguir, inclusive de uma nova tendência de baixa ser estabelecida, onde o próximo nível mais significativo de suporte já ficaria na casa dos R$ 52. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um ótimo dia e até o nosso próximo radar.